Boa noite, meus amigos e irmãos de caminhada. Com alegria, novamente aqui, para juntos podermos deixar o Evangelho do Cristo entrar nos nossos corações. Aprender sobre o Evangelho, nos esforçarmos para colocá-lo na prática, é motivo de muita alegria. Então, sempre, toda segunda, conforme fazemos, estamos aqui preparados para mais esse dia de alegria, né? Para mais essa noite de alegria com o Evangelho pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra. E eu convido vocês para, junto comigo, celebrarmos aí esse Evangelho e vamos iniciar com a prece inicial. Senhor Jesus, Mestre amigo, amigos espirituais presentes também aqui nesse momento para a realização desse Evangelho. Penetrai em nossos corações, fazendo com que a luz do Evangelho possa clarear as nossas almas, despertando em cada um de nós o desejo de vivenciar o Evangelho nas nossas vidas. Abençoai-nos, protegei-nos, fortalecei-nos, para que não desistamos de trilhar esta caminhada. Nos momentos difíceis, Senhor, estejai conosco. Nos momentos de dor, carregai-nos no colo. E nos momentos de alegria, vibra, Senhor, conosco esta alegria. Estejais, então, sempre presente, hoje, amanhã e sempre, em nossas vidas, porque a sua companhia nos impulsiona a buscarmos caminhos de luz para continuarmos a seguir. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Continuamos então hoje do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí nós vamos falar hoje do item esquecimento do passado, lá no item 11, né? Continuando, então, o nosso Evangelho, o nosso capítulo. Então, o Evangelho nos traz assim: culpa-se em vão o esquecimento como sendo um obstáculo para o aproveitamento da experiência de existências anteriores, né? Muitas vezes a gente fala, puxa, como que eu vou melhorar se eu não lembro do que eu preciso melhorar? Né? É isso que o Evangelho vem nos dizer. A gente às vezes, puxa, a gente devia ter a lembrança para poder não fazer igual, mas olhe lá, né? Se Deus julgou necessário encobrir o passado, é porque assim deve ter maior utilidade. De fato, a lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, até nos humilhar, ou então exaltar o nosso orgulho. Porque se a gente fez coisas muito erradas, a lembrança nos deixaria aí desanimados, né? Até nos humilharia. E se nós fôssemos pessoas em outras vidas, reis, rainhas, tivesse posições assim muito elevadas, a gente poderia até despertar em nós um orgulho. E por isso mesmo, travar nosso livre-arbítrio. Então, Deus é infinitamente sábio e misericordioso. Se há o esquecimento, é porque há necessidade. Em todos os casos, provocaria perturbações, caso a gente se lembrasse. Perturbações inevitáveis, até nas relações sociais. Né? Pensa bem, a gente
pode ter nascido nessa família, como o Evangelho vai dizer agora, que o espírito renasce com frequência no meio em que já viveu anteriormente, e ele mantém relações com as mesmas pessoas, a fim de quê? De reparar, né, o mal que ele cometeu. Então, a gente não volta cada encarnação com uma família diferente. Se temos dívida ainda com as famílias, com as pessoas da nossa família, nós vamos voltar muitas outras encarnações. Então, imagine vocês se eu fui, né, aquela pedrinha no sapato, se eu só pratiquei mal, e eu lembrar dessa encarnação que eu estou vivendo, o quanto de mal eu fiz para aquela pessoa que está convivendo comigo hoje na minha família. Não daria certo, a gente não conseguiria ir adiante, né, nessa vida tentando evoluir. Então, se reconhecesse nelas o que odiou, olha aqui, seu ódio poderia se reacender. Se eu venho com uma pessoa que eu tenho que cumprir com ela alguma trajetória, né? E aí eu lembro que eu detestava ela na outra vida, isso vai atrapalhar a minha evolução. Em todo caso, se sentiria humilhado diante daqueles a quem tivesse ofendido. E o contrário também, né, gente? Se eu tivesse ofendido uma pessoa, feito muito mal, e lembro que ele está comigo nessa vida e quanto mal eu fiz para ele, eu ficaria mal, né? Então, atrapalharia com toda certeza a minha encarnação. Deus, ele nos deu para nosso aprimoramento somente o necessário e suficiente. A voz da consciência e nossos instintos retirando o que poderia nos prejudicar. Olha que pai amoroso, né? Tão preocupado que a gente dê conta de nos melhorarmos. O homem traz consigo, ao nascer, um cabedal adquirido em vidas passadas. Ele é, ao nascer, tudo aquilo no qual se tornou. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que ele foi. Se ele é punido, é porque praticou o mal. Suas más tendências atuais são sinais do que falta a ser corrigido em si próprio. É nestes pontos que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que ele já se corrigiu, não restam nem traços, né? Melhorou, passou. Não precisa mais voltar, né? Com aquela condição. As boas resoluções que tomou são a sua voz da consciência, que o adverte sobre o que é bom ou mal e lhe dá força para resistir às tentações. Além disso, esse esquecimento só ocorre durante a vida corporal, não nos esqueçamos disso. Que quando retornamos à vida espiritual, todas as lembranças voltam na nossa mente, né? Porque ao voltar para a vida espiritual, o espírito readquire lembranças do passado. É, portanto, uma interrupção momentânea, como aquela que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede que nos lembremos no dia seguinte o que fizemos na véspera ou nos dias precedentes. Da mesma forma, não é somente após a morte que o espírito readquire a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que a experiência demonstra que durante o sono mesmo encarnado, quando o espírito goza de certa liberdade, ele tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre por justa causa. A lembrança unicamente se apaga durante a vida exterior de relação, mas na falta de uma lembrança precisa que possa ser penosa para ele e prejudicar suas relações sociais, ele adquire forças novas nesses instantes de emancipação da alma, se ele souber bem aproveitá-las. Então, o Evangelho hoje é muito claro, porque
ele nos faz ver a infinita misericórdia de Deus. Nós temos que evoluir. E para evoluir, nós temos que reencarnar inúmeras vezes. Nessas encarnações, que são as nossas oportunidades de fazer certo aquilo que eu fiz errado em vida passada. Então, como a gente disse, se a gente se recorda, se a gente se lembra, atrapalharia essa nossa evolução. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de alguns flashes de lembrança. Como diz aqui no Evangelho, através do nosso sono, dos nossos sonhos. Quantas vezes a gente tem uns sonhos assim, quando a gente acorda, ele é tão real que você fala, nossa, parece que eu realmente estava. E não é que parece, você estava. E possivelmente pode ser uma lembrança de uma vida pretérita, dando a você a oportunidade de dizer, por exemplo, se eu sonhei que eu estava numa guerra, que eu era uma pessoa que estava ali à frente assassinando outras pessoas. Será que é do nada que esse sonho aparece na minha mente? Ou será que em uma das minhas encarnações eu estava ali realmente presente? Então, por que Deus me deixa lembrar? Para eu comparar a minha evolução. Se eu fui um espírito que andou aí frente a essas matanças, hoje eu sou um espírito melhorado, estou mais evoluído. E eu quero cada vez mais melhorar. Então, a lembrança de uma situação de uma vida passada me dá essa oportunidade de dizer, aquilo eu não quero nunca mais para a minha vida. Machucar as pessoas, prejudicar as pessoas, não, isso nunca mais. Eu vou me esforçar nessa encarnação para melhorar, para tratar as pessoas com respeito, com carinho, com atenção, para despertar em mim o bem, não é? Lembrando sempre as palavras do Evangelho, que o mal, ele é a ausência do bem. Então, não basta só que nós não pratiquemos o mal. É importante que nós nos esforcemos para praticar o bem, né? Deixando o mal de lado e fazer a prática do bem. Então, é isso que o Evangelho nos traz hoje, de uma forma muito, muito simples. Sabe, até aquele que não tem muito conhecimento, né, mais aprofundado da doutrina espírita, neste item consegue ler e compreender por que a infinita misericórdia de Deus nos dá o véu do esquecimento. Porque conhecendo seus filhos como ele conhece, sabe Deus que atrapalharia a evolução caso nós nos recordássemos de coisas que nós fizemos em nossas outras vidas, né? Por isso que a gente deve sempre agradecer a encarnação em que nós estamos, esta oportunidade de nos esforçarmos cada vez mais para fazer dela uma ótima encarnação, para caminharmos rumo a Jesus. Porque através dessa nossa melhora, nós estamos levando menos comprometimentos para outra encarnação que teremos que ter. Cada vez que a gente trabalha o nosso aprimoramento, o nosso melhoramento, que a gente se melhora mesmo, a gente deixa de ter necessidade de novos débitos em próximas encarnações. E como o passado fica no passado, nada se pode fazer para melhorar aquilo que nós já fizemos de errado. No momento presente, não se pode voltar lá atrás e fazer aquilo não ter acontecido. O que a gente pode fazer é se melhorar, procurar nunca mais repetir aquele erro. Então, vidas passadas são vidas passadas. A atual encarnação é a nossa grande oportunidade de fazermos o melhor que nós pudermos
de ir buscando cada vez mais nos aprofundarmos no conhecimento, na reforma íntima, na transformação íntima, porque é desta forma que nós vamos ter aproveitado bem esta vida, esta encarnação. E como eu disse, na próxima a gente não terá tanta necessidade do sofrimento e da dor como forma de resgate pelaquilo que a gente cometeu. Então a nossa oportunidade é agora, agarremos ela com todas as nossas forças e busquemos transformá-la, fazer dela a melhor das encarnações. Nós já estamos aí rumo ao mundo de regeneração. Que façamos nossos esforços para conseguirmos chegar em mundo regenerado, melhorados, aproveitando essa nova oportunidade, onde haverá dor e sofrimento, mas não na proporção do mundo de provas e expiações. E agradecemos sempre a Deus por nos permitir essa melhora gradual, de encarnação em encarnação, vamos nos tornando pessoas melhores do que éramos. Que Jesus continue nos abençoando e nos dando esta grande oportunidade. Que assim seja. Bom, meus amigos, agora eu convido vocês para as nossas vibrações. Vamos vibrar para todos aqueles do planeta Terra que estão tão necessitados de um rumo, de um direcionamento. Vamos pedindo a Jesus, ao nosso Mestre amado, aos nossos irmãos espirituais, que visite os locais onde há dor. Visite os hospitais, onde estão lá os enfermos do corpo e da alma. Que visite os presídios, onde se encontram nossos irmãos, tantas vezes revoltados, perdidos, sem uma direção espiritual. Que visite os nossos idosos, as nossas crianças, que visite as famílias em desarmonia. Que visite, Pai da vida, os nossos irmãos comprometidos com as drogas, perdidos nesse caminho tão difícil de retornar. Que aquela semente plantada em cada coração, ao voltarem para este mundo, possam ser regada, possa despertar, florir novamente. Porque a cada um de nós é dado condições de nos melhorarmos. Só nós podemos trabalhar o nosso melhoramento. Então, que esses nossos irmãos recebam esse despertar dentro de si. E vamos também vibrando por todas as casas religiosas, pedindo pelo nosso Centro Espírita Irmãos de Batuíra, casa que nos acolhe com tanto amor, que nos dá tanta oportunidade de cuidarmos do nosso espírito, aprendermos as passagens de Jesus através do Evangelho, que nos faz refletir tão profundamente sobre o nosso papel nesta encarnação, sobre as nossas responsabilidades de melhorarmos. Vibremos. Que nunca essas portas se fechem, que os trabalhadores estejam comprometidos, que todos os assistidos estejam comprometidos também em se melhorar. Porque já sabemos que para Deus fazer a parte dele é preciso que nós façamos a nossa. Então assim, vamos deixando aqui aos pés de Jesus uma vibração em aberto, porque possivelmente há lugares tão necessitados e que nós nem fazemos ideia. Pedimos então gentilmente, amorosamente, que os nossos irmãos se encarreguem de levar essas vibrações para estes lugares, em algum lugarzinho do nosso orbe. Que assim seja, graças a Deus.
e nos preparemos agora para a nossa prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. À criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade se estenda aos espíritos consoladores, derramando por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio da vossa luz, uma centelha do vosso amor, pode abraçar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E hoje me despeço de vocês com a certeza que na próxima semana possamos estar juntos novamente para mais um evangelho. Evangelho que nos sustenta, que nos consola e que nos mostra novas caminhadas. Então, fiquem todos com Deus. E na próxima semana nos encontramos novamente aqui. Até mais.